Olá, pessoal, para o nosso segundo episódio do podcast aqui do Candeias Ordinário. E hoje estamos com uma convidada super especial. Para você que já é seguidor do nosso Instagram e do nosso canal do YouTube, provavelmente já vai saber quem é. Já falamos sobre direito previdenciário, né? E hoje vamos falar sobre outro assunto que é muito interessante também. Eu sei que gera muitas dúvidas. Então, vamos falar hoje mais uma vez com a advogada Lívia. Seja muito bem-vindo, Lívia, mais uma vez. E aí, sobre o que é que vamos falar hoje? E aí, David, muito obrigado mais uma vez pelo convite de vocês aqui, para a gente estar trazendo realmente conhecimento, né, para a população, para que a gente possa realmente estar esclarecendo todas as dúvidas sobre direito do consumidor. Acho que é um tema bastante interessante, pertinente, porque é a dúvida diária, é o dia a dia nosso. Tudo está envolvido na esfera consumerista. E aí eu já vou começar com aquela pergunta de sempre, né? Que quem assiste televisão aí sabe que tem nos canais aquelas patrulhas de não sei o que lá, que sempre se pergunta, né? Eu quero comprar um rolo de papel higiênico, mas só vem com 10. Eu quero comprar só um. Se você não me permitir a venda casada. Isso é verdade mesmo? Então, David, a gente precisa entender o que é venda casada e o que não é. Então, assim, a venda casada, ela quando um produto, de fato, ele precisa do outro. Então, a gente tem que ter as nossas obrigações e também tem que ter o direito também. Então, imagina uma loja que está vendendo um pacote fechado, ter que abrir para tirar só um. Então, assim, um produto não vai complementar o outro. Então, a gente precisa pensar que a venda casada é quando um produto complementa o outro ou condiciona. Então, existe a unidade, existe o pacote menor e existe o pacote maior. Então, isso aí não é caracterizado venda casada, não. Não precisa pedir para separar, não. Ok, perfeito. Já estava animado, que já ia no mercado agora. Então, quais são geralmente os grandes problemas aí, que acontecem com os consumidores aqui no nosso país ou aqui no nosso estado? David, é importante, primeiramente, a gente entender o que é a esfera consumerista, porque, às vezes, a gente tem que ter um pilar, certo? Um tripé entre consumidor, fornecedor e produto ou serviço. Produto ou serviço, ele é fácil da gente distinguir e saber o que é. Quando a gente fala em consumidor, quem é o consumidor para entrar na esfera consumerista? É aquele que está tirando o produto do mercado e ele não está oferindo lucro sobre aquilo ali. Vamos dar um exemplo? Se você vai comprar um telefone, tá? E aí você compra o telefone, certo? Não é com o objetivo de vender. Você, David, comprou, não é com o objetivo de oferir lucro, e seu telefone deu problema. Então, nós temos aí o tripé. Você, como consumidor, o fornecedor que vendeu e o produto. Agora, vamos analisar uma venda de um carro. Você vai vender seu carro, e aí seu carro deu problema. Mas a sua atividade habitual não é a venda de carro. Você vendeu só aquele carro. Se o carro der problema, vai para a esfera do consumidor? Não vai para a esfera do consumidor. Aí a gente parte para uma esfera civil, porque você não é fornecedor de veículo. Então, a gente precisa entender qual é o papel do consumidor. Qual é a exceção? Vou dar um exemplo também para que fique claro. Uma livraria que vai comprar numa editora. Então, a livraria, o objetivo dela é oferir lucro nos livros. Mas, quando chega os livros, ela percebe que tem páginas faltantes. Aqui, sim, a gente pode trazer para a esfera do consumidor, porque existe um desequilíbrio. Então, ela pode, sim, pleitear na justiça a questão dentro da esfera do consumidor. Então, a gente entende consumidor, o que tira o produto do mercado e não vende, e a exceção é quando existe uma disparidade. Então, quando a gente fala em editora e fala em livraria, a gente sabe que existe uma discrepância aí econômica. E o fornecedor? Tá? O fornecedor é aquele que vai vender o objeto para você, tá? E, como eu te falei, tem que ter habitualidade para que possa realmente caracterizar na esfera do consumidor. Senão, a gente briga... Lívia, e aí eu vou perder? Não. Aí a gente vai para a esfera civil. Fazendo a definição desse tripé, então, quais são os maiores problemas que a gente encontra hoje no mercado? Venda casada, juros abusivos, revisão de contrato de financiamento,
Problemas com vazamento de dados também. Uma coisa muito importante também que entra na esfera do consumidor, essas ligações repetidas que a gente recebe muito de vendas, também podem entrar na esfera do consumidor. Então, assim, se a gente for falar aqui de problemas, a gente vai passar aqui até amanhã falando sobre o que mais a gente poderia aí extrair da esfera do consumidor. Entendi. Então, mas se eu falar, por exemplo, eu sou um lojista, tenho meus fornecedores, eu compro alguma coisa com meus fornecedores para revender. Isso também entra nessa esfera? Não, não entra, porque se ele está de habitualidade para revender, tá? E são fornecedores, aí ele entra na esfera civil. Ah, ok. Tá? Perfeito. Não na esfera do consumidor. Perfeito. E vou aproveitar, já que você falou, antes de ir aqui para a próxima pergunta, essas ligações, por exemplo. Eu percebi que, ultimamente, isso está piorando muito, né? Porque agora, na era da inteligência artificial, é relativamente fácil você montar um bot que faz ligações, dispara aí diversas vezes, tanto para mensagens no WhatsApp, quanto em ligações até oferecendo produtos. Então, eu recebo ligações de várias empresas me oferecendo internet. Eu já pedi para não me ligarem, já me cadastrei em site, já fiz reclamação na Anatel e eu percebo que nada muda. Como é que resolvemos isso, então? Eu sei que muita gente deve estar passando por isso também. Exatamente. Essa questão dessas ligações insistentes, era isso que eu iria sugerir. É você sinalizar para tirar seu nome da lista de ligações. Se isso não resolver, fazer reclamação nos órgãos competentes. Se não resolver, isso pode ir também para a esfera judiciária. Tá? E aí, a depender da situação, do incômodo, do que pode gerar, do que pode atrapalhar, isso sim pode gerar um dano moral ou até um dano material, porque você pode, de repente, perder um emprego por conta de ligações insistentes, a depender do seu ramo de emprego. Então, a gente tem hoje um site Não Perturbe. Eu confesso que eu nunca utilizei, não sei se ele funciona como deveria funcionar. Comigo, não. Então, se não funciona, ele... Está lá o site, você se cadastra, faz aí o pré-cadastro, eles fazem uma análise e era para bloquear. Mas, se não está resolvendo, você pode sim e pode pleitear isso na justiça. Interessante. Eu até entendo, talvez até bloqueie ligações, por exemplo, das operadoras, mas as operadoras contratam terceirizadas para fazer determinado serviço e, às vezes, o bloqueio não passa para essas terceirizadas. E eu acho que é isso que está acontecendo, né? Então... é uma dica muito boa aí para o pessoal que está recebendo essas ligações, que são muitos. E eu costumo pensar também, David, que assim, não é só o consumidor que tem que se proteger. Eu acho que o fornecedor também, aquele que está fazendo as ligações, como você mesmo falou, de empresas terceirizadas, a gente tem a inteligência artificial. Algumas empresas utilizam a URA, que faz aquelas ligações automáticas, e outras são empresas terceirizadas que não estão preparadas para repassar essa informação. Eles estão condicionados a fazer só aquilo e não têm aquele treinamento que deveria ser feito. Então, isso é um papel do fornecedor, para minimizar. Eu costumo dizer que a prevenção é melhor do que a indenização. Então, se o fornecedor não quer ter nenhum problema de um possível dano moral, um problema na justiça, ele precisa pensar como empresa e precisa identificar onde está o problema e trabalhar a equipe. Certo. E, assim, quais os... vamos generalizar tudo, né? Eu sou um consumidor, eu estou tendo um problema, vamos supor, numa loja. Qual o primeiro passo que eu devo fazer? Eu sei que vou tentar lá na loja, não deu certo. O ideal já é buscar uma consultoria de um advogado ou eu vou primeiro no PROCON se eu acho que eu estou no direito? Então, o primeiro passo é realmente, como você falou, é ir à loja, tentar negociar com a loja, porque a gente sabe que o judiciário hoje ele está inchado. A gente sabe que você entrar com um processo hoje, daqui que isso finalize, demora. Então, assim, o ideal é a gente tentar resolver na esfera administrativa. Então, a gente tem escalas. Eu costumo dizer para os clientes que a gente tem escala. Então, primeiro a gente tenta resolver na loja, não consegue. A gente tem o PROCON. Qual é a diferença de eu ir ao PROCON e ir direto ao juizado? O PROCON é um órgão administrativo e o papel dele é fiscalizar, punir e conciliar.
Se não conseguir através do PROCON, aí o cliente ele pode ir para a esfera do juizado, que até 20 salários mínimos ele não precisa de advogado, ele pode ir sozinho no juizado, ele vai lá relatar qual é o problema dele e aí o processo vai correr normal sem advogado. Se passar de 20 salários mínimos, realmente ele vai precisar aí da ajuda de um profissional da área. Perfeito. E se for menos de 20 salários mínimos, como é que eu vou saber o valor que eu tenho direito, por exemplo? Então, se você realmente sabe do valor, que é por exemplo, um ventilador que quebrou, então, e você está tentando ir buscar esse retorno e não sabe, você já tem uma ideia do valor, entendeu? Então, você pode ir só, porque às vezes são coisas mínimas. E aí dá para você entender que não vai ultrapassar tanta coisa. Mas, se você está na dúvida, o ideal realmente procurar um profissional mesmo para que você seja orientado. Eu, geralmente, oriento primeiro o cliente aí no PROCON e, se realmente não der certo, aí eu explico para ele a situação. Se for o caso, analisar o caso e, se for realmente de ajuizar e precisar realmente de um advogado, deixar claro para o cliente quais são, de fato, os direitos dele, né? Perfeito. Em breve, inclusive, vamos falar... Eu sei que muita gente deve ter essa dúvida, né? Quando a gente sabe que está no direito, a gente tenta resolver alguma coisa e a gente sabe que a loja está errada ou aquele vendedor está errado ou aquele site, e a gente fica aquela coisa, o que é considerado prova? O que é que eu posso guardar? O que é válido? Daqui a pouco a gente vai conversar sobre isso, então continue assistindo aqui que vamos chegar nesse ponto. Então, temos o Código de Defesa do Consumidor, aquele livrinho que precisa estar lá nas lojas, né? A gente sabe que tem essa lei, né, que o livro precisa estar lá, mas eu vou confessar, eu talvez tenha lido só alguns parágrafos que me interessavam em algum momento, mas eu tenho certeza que a grande maioria desconhece os direitos que tem. Assim, do que você conhece desse Código de Defesa do Consumidor, o que é que você considera assim... que direitos que ele garante, o que é que você acha mais importante disso? Você até imagina que talvez deveríamos ler alguma parte específica disso, ou se é algo mais interessante para os advogados? O que é que você pensa sobre isso? Então, quando a gente pensa desse lado, a gente tem que pensar como consumidor, o que é que eu deveria fazer, como fornecedor, como eu deveria me posicionar. Então, se eu olho para o lado do consumidor, eu preciso ter mais conhecimento com relação ao Código de Defesa do Consumidor, e a gente sabe que a população, por si só, ela não vai buscar essa informação na lei, até porque é chato ler a lei, né? Ninguém vai pegar o código do CDC lá e vai ler para saber quais são os direitos que tem e que não tem. Em regra, a gente sabe que, se eu comprei e fui lesado, já acende uma luzinha. Né? Será que realmente eu tenho esse direito? Então, é o momento realmente de você procurar a ajuda de um especialista e ver se realmente tem o direito. E tem muita coisa também que passa batido pelas pessoas por não ter o conhecimento. Por exemplo, a questão de você fazer a compra sem ser no estabelecimento comercial, que é a questão do arrependimento, que não se confunde com a troca. Eu comprei uma camisa e... não foi na loja, a gente comprou pelo site, a camisa chegou, eu não gostei da camisa. Ou ela ficou grande ou ficou pequena, ou simplesmente eu não gostei. Eu tenho o direito de me arrepender durante 7 dias e fazer a devolução desse produto. Tá? Então, muitas vezes a pessoa compra, acha que é uma coisa, que às vezes na internet a gente vende-se uma imagem, quando chega é outra, a qualidade é inferior, e você pode sim devolver. As lojas, elas são obrigadas, elas têm que ter no site a política, tem que ser claro a política. Mesmo abrindo a embalagem, mesmo testando abrindo o produto? a embalagem, tudo. Claro que o produto tem que estar em excelente conservação, né? Mas é importante você saber que pode devolver o produto. Ao contrário, eu comprar um produto numa loja e trocar. E eu acho interessante essa questão da troca, porque as pessoas acham que a loja ela é obrigada a trocar o produto. Comprei uma camisa e a camisa não me serviu, ficou pequena ou ficou grande. A loja é obrigada a trocar? Não existe nada na lei que obrigue a troca de produto sem defeito. Tá? Quem geralmente faz isso?
as lojas, os varejistas geralmente de confecção. Até por uma questão de ter o cliente de volta, de conquistar. Aí é o olhar do fornecedor. Tá? É o olhar do fornecedor e dizer assim, não, nós vamos trocar, porque muitas vezes eles acrescentam com outra venda, traz o cliente para si. Mas a obrigação de trocar um produto, ele não tem. Se a gente olhar com esse mesmo olhar clínico, vamos olhar uma compra de um carro. Se você comprar um carro, você experimenta entrar no carro e daqui a uma semana aquele carro, sabe, está te dando dor na coluna ou não está confortável, você vai devolver o carro? A loja vai aceitar a troca? Não vai. Então, veja que a troca sem defeito, ela não é... o fornecedor ele não é obrigado a fazer essa troca. E se eu comprar o carro online? E agora? Se você comprar o carro online... Aí não gostei. Não gostou do carro. Agora, sim, geralmente, quando você compra... Você não vai comprar um carro sem ver. Você, pelo menos, vai na loja para ver o carro. Você vai ver como é que eles chamam? O test drive, né? Sim. Do carro. E aí você vai entrar no carro. Porque seria muito arriscado para você comprar um carro na internet sem ao menos entrar no carro. É aquela questão até das lojas de roupa, né? A gente vai comprar uma roupa, tá lá o provador, tem que provar. Exato. Mas aí, teoricamente... Entende-se que quando você vai na loja, você apalpou o produto, você sentiu, você provou, você sabe. E se for presente? É o risco que se corre. É quando eu digo... eu nunca vi uma devolução de um presente de um carro. Por mais ruim que ele seja. Se alguém ganhar um carro, ninguém vai devolver. Agora, uma blusa, né? um sapato, as pessoas, se não derem, realmente não servirem, eles vão lá e trocam. E a loja aceita essa troca por uma questão de fidelidade mesmo. É uma questão realmente só de fidelidade. Eu posso falar isso por conta do meu peso, né? Às vezes eu ganho uma roupa... Até quando eu trabalhava em escola, assim, presencialmente, o professor deve ser esse tamanho. Aí, coitado, tá longe. Mas, realmente, a gente até entende, né? Eu volto para a loja, nunca fui nessa loja, ganhei uma camisa de presente, então eu vou lá, troco por outro produto, mais o outro produto que eu comprei, eu preciso completar alguma coisa. Então, de toda forma, eu vou acabar pagando. Então, no final, não vai ser tão complicado assim para a loja. Mas a gente entende que para outros produtos é mais complicado, né? Exato, exatamente. Principalmente, por exemplo, um aparelho eletrônico. Você não vai comprar um telefone sem problema e chegar, olha, não gostei. Mas você não viu o aparelho? Agora, se você comprar o aparelho pela internet, aí entra na questão de... Não gostei, posso devolver nos 7 dias. Pronto, isso que eu acho interessante, porque, por exemplo, na venda do iPhone, o iPhone tem aquele lacrezinho, né? Que quem comprar iPhone, como o nosso amigo aí da produção, gosta muito de gravar, né? O momento que está lá abrindo o lacre, que é aquela alegria toda. Se for presencial, pronto, abriu o lacre ali, já era. Agora, se for uma compra online, mesmo aberto, aí eu olhei para o celular, não gostei da cara dele, vou devolver. Pode. É o risco do fornecedor. Se ele está vendendo online, o Código de Defesa do Consumidor está aí. A compra online não viu o produto, eu posso ter o direito de arrependimento durante 7 dias. Está previsto no código, não sou eu que estou dizendo. Perfeito. Ok. Por isso até existem as vendas, né, de aparelhos de vitrine e aquelas... Tem várias outras... E, assim, a loja ela pode também condicionar algumas coisas na venda online. Então, isso não proíbe. Tá? De repente, como você mesmo está falando, a questão do iPhone. Se isso estiver claro na hora de comprar, então é muito importante, principalmente nas vendas online, que o site deixe claro quem é o fornecedor, quem é o vendedor, como é feita a troca. Isso tudo tem que estar muito claro, porque, se não está claro, acontece o quê? A indenização. Então, se não tem prevenção, tem indenização. Perfeito. E qual o direito básico que você acha que todo consumidor deveria conhecer? Então, a gente deve começar que o Código de Defesa do Consumidor está previsto na Constituição Federal. Tá? Lá no artigo 5º, que são os direitos fundamentais, se eu não estou enganada, acho que é o inciso 32, que diz... que o Código de Defesa do Consumidor ele é previsto dentro da forma da lei, que é a Lei 8.078, então está lá na Constituição. Então, já começa por aí. É um direito fundamental.
Outra coisa importante é um direito que, como você mesmo falou, é um direito indisponível. Lívia, o que é um direito indisponível? Eu não posso renunciar um direito meu, mesmo que eu tenha assinado um contrato. Eu renunciei, eu comprei um iPhone e renunciei à compra do carregador. Eu assinei um contrato renunciando que eu não quero o carregador. Isso pode ser derrubado na justiça fácil, porque o direito do consumidor ele é indisponível. Eu não posso abrir mão, mesmo assinando um contrato, de que eu abri mão daquilo ali. Fácil a gente consegue anular esse contrato e rever isso aí. Teve, inclusive, falando nessa questão do carregador, teve até uma polêmica sobre isso, né? Porque venda casada. Dizem que é venda casada. Isso realmente é venda casada? Sim, porque o telefone depende do carregador. Como é que você vai comprar um telefone sem carregador? Então, é um item necessário. Tá? É um item necessário para que o telefone funcione. Só que, aí, às vezes, as pessoas, eu vou botar na justiça, enfim, aceitaram a política da Apple e compra-se dessa forma e ninguém questiona. Mas, se for questionado... E os outros foram atrás, né? A Samsung também foi. Também está assim, até um tempo, você comprava o aparelho sem carregador e depois cadastrava no site para receber o carregador depois. Só que não sei como está hoje, né? Faz um tempo que eu estou por fora, mas ficou até uma polêmica sobre isso, né? E agora essa questão do iPhone que trocou para USB tipo C por conta de uma lei na Europa, né? Que não tinha muitos padrões diferentes. É interessante esse mercado como vive mudando, né? E nós que... eu troquei de celular e agora preciso trocar todos os cabos, todo carregador, é chato isso, né? Mas, então, vamos falar aí de compras online. Compras online, hoje em dia, praticamente todo mundo faz em algum momento. Por exemplo, a gente tem muita essa questão de prazos. E aí você está lá, o produto deve chegar entre dia 5 e dia 7. Deu dia 7, o produto não chegou. O que é que eu faço? Tá, vamos lá. A gente tem a questão do arrependimento, que são 7 dias do recebimento do produto, tá? E aí você pode fazer essa devolução. E é importantíssimo que o frete reverso da devolução do produto não deve ser ônus do consumidor, e sim da empresa. A empresa é que tem que pagar esse frete. Então, isso tem que estar muito claro no site na hora de comprar. É importante o consumidor, antes de comprar, sair comprando, dá uma olhada no site, verifica quais são as regras, quais são as políticas dele. É importante também ver a questão, qual é a política de privacidade hoje, porque se tudo é online hoje, nossos dados estão voando por aí. Então, hoje nós temos a Lei de Proteção de Dados, que é a LGBT, para justamente ter políticas. As empresas precisam seguir essas políticas para proteger os nossos dados, porque isso também entra na esfera do consumidor. Se tem um dado seu vazado, isso pode gerar danos irreversíveis. O interessante, o complicado é você provar que isso aconteceu, ou saber que isso aconteceu, na verdade, né? Você vai ter que descobrir realmente de onde partiu, tá? Mas aí você vai tentando... tatear, né? Vamos ver. Aquela coisa, eu vou pesquisar, não sei, eu vou pesquisar Apple Watch. Aí eu estou lá, pesquisei, tá bom, não tenho dinheiro mesmo, tá lá. Aí daqui a pouco eu mexo no celular, um anúncio da Apple Watch. Como assim? Eu pesquisei no Mercado Livre, mas agora estou no Instagram. E você não precisa nem pesquisar. Se a gente ficar falando aqui, quando você pegar o telefone, já começa a vir propagandas, entendeu, sobre isso. Só que isso, lembre-se, isso não é vazamento de dados. Isso aí é uma ferramenta, realmente, hoje que tem, com a tecnologia, de que se o seu perfil é um perfil que compra determinadas coisas, então, as empresas elas já entram nessa ferramenta para poder divulgar. Chama-se, acho que é o tráfego pago, eu não sei, deve dar um nomezinho aí. Por isso que só aparece comida para mim. A gente tem que ter até medo no que vai falar, porque agora não é só pesquisar. Eu costumo dizer que o iPhone ele é fofoqueiro, porque a gente está conversando aqui e, de repente, vem a propaganda no telefone, enfim. E aí uma coisa vai puxando a outra.
E uma coisa que a gente escuta muito também é aquela coisa, o consumidor tem sempre razão. E aí a gente chega naquela parte, eu estou pagando, então eu tenho um direito. Como é que podemos interpretar isso? Isso é um slogan. É um slogan para que, assim, as empresas geralmente gostam de trazer essa imagem de que o consumidor pode tudo, na intenção de proporcionar para o cliente que qualquer problema que ele tiver vai ser resolvido. Então, isso traz uma certa credibilidade para a loja. Mas o consumidor não pode tudo, não. Todo mundo tem direitos e deveres, obrigações a cumprir. Tá? Então, assim, não se pode tudo. Tanto que a questão da troca, como eu trouxe aí a questão do exemplo, a troca ela não é obrigatória, desde que tenha um defeito. E uma coisa importantíssima que, assim, um direito talvez que nem todos saibam, é a questão do defeito, né? Quanto tempo eu tenho para trocar um produto que eu comprei com defeito, né? Se for um produto não durável, você tem 30 dias para trocar. O que é um produto não durável? Uma camisa, produtos de limpeza, alimentação. Então, você tem 30 dias para trocar, você comprou e, dentro desse prazo de 30 dias, se apresentou algum defeito, você pode ir lá e trocar. Se for um bem durável, eletrodomésticos, carro, enfim, aí são 90 dias o prazo de troca. Aí vou mais além, eu vou adiantar. Comprei, passou os 90 dias e não apresentou defeito. Mas aí, depois de 6 meses, 1 ano, apresentou um defeito. E a gente identificou, e você conseguiu identificar que isso era um defeito oculto do aparelho, do eletrodoméstico. Era um defeito que estava oculto, que você não conseguiu ver. Esse prazo de 90 dias, ele começa a contar a partir do momento que você descobre o defeito oculto, que esteja dentro da garantia. Vou trazer o exemplo do carro. Geralmente, o carro tem 5 anos de garantia quando você compra um carro novo. Então, se estou no 2º ano com o carro, deu um problema no motor do carro, então, eu posso pedir a troca desse carro? O prazo são 90 dias. Da data que eu descobri o defeito oculto, eu tenho 90 dias para fazer a troca do meu bem. Mas é o conserto ou é a troca? A troca. Não é o conserto, é a troca. Porque isso chama-se vício oculto, tá? Então, passou dos 90, descobri o problema, passou dos 90 dias, aí a gente vai partir para o conserto. Se tem garantia, vamos para um eletrodoméstico. Comprei, a gente vende garantia estendida, então a gente vai analisar. Comprei uma TV. Tá, TV geralmente tem uma durabilidade grande, mas aí aí comprei, tem 1 ano de garantia, comprei mais 1 ano de garantia estendida, então eu tenho 2 anos de garantia no total. Mas com 1 ano, já passou do prazo dos 90 dias, 1 ano essa TV apresentou um problema que, identificando, porque assim a gente precisa diferenciar se foi um problema por mau uso ou se foi um defeito realmente que veio de fábrica, que estava oculto e em determinado momento apareceu. Aí a gente vai contar. Cessa-se para o prazo prescricional dos 2 anos, que seria 1 ano da garantia mais 1 ano da garantia estendida, se o cliente comprar, e ele tem 90 dias para fazer a troca do produto. Não entra na garantia estendida, não. É troca de produto. É defeito oculto. É interessante isso. E quando a gente fala sobre defeito, muitas vezes as empresas elas gostam de alegar mau uso, né? Eu vou citar até um exemplo meu. Tive um aparelho, quer dizer, ainda tenho, e deu problema na tela. Aí o aparelho não tem marca de uso, está impecável. Não é possível que um aparelho do nada dê um problema na tela. Aí lá vai eu pesquisar nos grupos, no Facebook, vejo no site de reclamação e tudo, e encontro várias outras pessoas com o mesmo problema. Aí eu chego na empresa e falo sobre esse problema que me aconteceu. E a empresa diz, olha, o plug do carregador está com marca de oxidação. Isso é mau uso. Aí eu perguntei, mas mau uso por quê? Você utiliza o aparelho em ambiente com ar-condicionado ou dentro do carro? Eu, sim, como qualquer outra pessoa. Não pode. Isso é mau uso, porque oxida a placa. Então, uma coisa tinha... A gente sabe que muitas vezes são argumentos para você desistir. Mas
é assim, é até complicado para o próprio consumidor, porque muitos não têm conhecimento técnico, né? Exatamente. Então acabam, ok, então foi mau uso e baixam a cabeça e vai embora. É o que geralmente as empresas fazem. Então, assim, eles tentam, de 10, um leva para frente. Quem teve o lucro? A empresa. Então, a falta do conhecimento não é eu, não é você quem está dizendo, tá, que foi mau uso, tá? Como você mesmo falou, foi um problema na tela. Tem lá especificado lá no manual dele como deve ser usado. A gente precisa entender. Se não tem no manual, não está especificado como é o mau uso. Então, para eu saber o que é mau uso, isso precisa estar especificado para a gente poder dizer, não, estava aqui dizendo as cláusulas e que você não pode usar o telefone assim, não pode carregar desse jeito, não pode carregar assim. E aí, sim, aí pode ser caracterizado mau uso. Mas isso, se não tiver no manual do aparelho, do eletrodoméstico, como é que ele vai alegar mau uso? Eu acho até interessante. Eu comprei um Mix na Alemanha uma vez e eu não sei, eu acho que isso é pela idade já. Eu gosto muito de ler manuais. Então, porque hoje em dia a galera pega os manuais, joga fora e vai usar o produto. Eu nunca li um manual, não vou mentir. Pronto, aí lá vai eu. Abri o manual e lá lendo, né, como é que funciona, as especificações técnicas, aí tinha escrito lá, não utilizar o aparelho por mais de 10 minutos. Eu fiquei pensando, eu não fazia ideia disso. Aí você pega um aparelho desse, vou fazer comida aqui para 15 pessoas no São João, aí usa um mix lá, 15, 20 minutos. O dia inteiro. O dia inteiro ele queima. Aí o problema é como é que você vai argumentar. Aí não tem... muitas vezes até você já chega na loja falando, usei o dia inteiro e ele queimou. Ele vai dizer, aqui, está no manual. Exatamente. Aí isso é mau uso. É mau uso porque, assim, está lá no manual dizendo como que eu devo manter meu aparelho, como que eu devo conservar ele. É a mesma história do carro. Se você compra um carro de fábrica e se você fizer as revisões fora da fábrica, que geralmente é mais caro, você perde a garantia de fábrica do carro, do veículo. Porque eles alegam que existe um manual, existe um procedimento a seguir. Se você fizer algum procedimento por fora, você vai perder a garantia. Então, é importante essa clareza das lojas com relação a o que é mau uso, o que é que pode ser feito e o que não pode ser feito. Porque outra coisa é o cancelamento. Também trata-se de direito do consumidor. Você quer ter problema? Tente cancelar uma linha de telefone. Diz que 1 para ir para o 2, diz que 2 para ir para o 1. E assim você passa a manhã inteira e não consegue falar com ninguém. Então, isso aí é um problema que quem tem que resolver? A empresa. Então, ela tem que ter uma URA mais especializada ou ela tem que ter uma equipe capacitada para que aquele atendimento por inteligência artificial, ele realmente entenda que ele precisa seguir um passo a passo. Então, a empresa está pecando ali. Se está pecando na prevenção, vai ter indenização. Eu posso falar, eu já trabalhei em atendimento ao cliente, em call center, e eu só fiquei por dentro dos nossos direitos porque eu trabalhei lá. E, assim, é incrível a quantidade de coisas que deixamos passar. Por exemplo, fatura indevida que nós pagamos, que deveríamos receber em dobro. Deveria não, deve e né? recebe. O problema é até chegar nisso, porque, assim, eu já passei por isso, já reclamei e não recebi, tive que abrir reclamação na Anatel, aí ligaram para mim de volta dizendo que não ia fazer, aí, depois de 10 dias corridos, não sei como é hoje, você ligava lá na Anatel para reabrir essa reclamação, para reforçar lá alguma coisa. E aí eu tive que passar, eu acho que 15, 20 dias para poder receber aquele valor em dobro. E claro que a gente sabe que há pessoas que se aproveitam disso, né? Sabem que está errado, aí ao invés de ligar e pedir correção, paga logo para receber em dobro. Mas, assim, em relação a isso, em relação a cancelamento, o tempo na fila, né? Tem a questão de 60 segundos você ser atendido e... Muita coisa não funciona e, assim, é importante você realmente estar por dentro do direito e, na dúvida, pesquisa. O Google está aí para, pelo menos, dar um norte. Isso aqui está errado, vou mais a fundo. Realmente, o caminho é esse. Então, a loja não está me dando a informação correta.
Então, é importante realmente buscar o conhecimento. E considerando que a grande massa do nosso país não tem muito conhecimento, e, enfim, acaba que as lojas acabam tendo lucros exorbitantes porque não vou para a justiça, ou muitas vezes não tem dinheiro para pagar o advogado, mas se vai para a defensoria pública, aí você liga hoje para ser atendido, sabe lá quando, entendeu? Porque a defensoria também está inchada. Então, existe tantas barreiras que você prefere, a depender do que você vai perder, você acaba deixando para lá. O que muitas vezes salva a gente é, tipo, na parte de consumo, é Procon, aí quando é parte de telecomunicações, Anatel, e tem planos de saúde, que é a ANEL, né? Isso. Acho que é isso. Não, a ANS. A ANEL é para energia. Isso, Que também é outro problema, porque a gente tem um monopólio aqui, né? Mas plano de saúde, assim, é recorde em reclamações, em tutelas de urgência, planos de saúde negando procedimentos que não deveria negar. Isso também entra na parte de consumidor? Ou já é outra esfera? A questão do plano de saúde, consumidor, é serviço. Uhum. Eu tenho um fornecedor, que é o plano de saúde, o cliente, e o serviço, que é o plano de saúde, é consumidor. Consumidor também, esfera bancária, contrato de financiamento de veículo, é consumidor. E o que muito a gente vê, se você for olhar hoje, eu trabalho com revisionais de financiamento e eu vejo muito, mas muito, quando eu vou conversar com o cliente, seguro de carro dentro do contrato, seguro de vida, seguro prestamista, seguro disso, seguro daquilo, empréstimo, seguro de casa, tudo embutido dentro do financiamento. E se você, primeiro, tenta resolver, porque muitas vezes, no calor da emoção, nós não temos o hábito de ler contratos. É fato. Eu acho que aí eu sou estranho de novo. Mas, assim, é o hábito a gente realmente não ler contratos. E Sim. Aí, quando vai passando o tempo e, às vezes, o financeiro pesa, e aí você para ver. Aí você vê uma propaganda ali, quite seu carro com 90% de desconto, que também não é, o caminho também não é esse, mas a gente pode, sim, rever esse contrato, porque tudo aquilo que foi pactuado num contrato e não foi seguido, a gente tem como pedir a nulidade contratual. E aí a gente vai refazer esse contrato e começar do zero de novo. Agora, precisa se analisar realmente no detalhe. Agora, já que a gente entrou nesse assunto de financiamento, porque muita gente fala, depois que você pede revisão do contrato, você fica queimado naquele banco ou concessionário. Isso é verdade? Não. Não, porque senão ele não ia vender mais carro. Porque na hora de fazer a análise de crédito, isso no começo, as empresas elas faziam muito isso, logo quando começou essa questão de revisional de financiamento, que muita gente comprava o carro já com o intuito de fazer revisional. Tá? Então, isso abriu uma... Por quê? Mas por que abriu esse gatilho? Porque as empresas estavam colocando produtos demais em um financiamento. Em um determinado momento, o cliente já estava com a corda no pescoço. E aí, encontrou-se um caminho. E aí as empresas, não, vamos frear aqui, mas imagina, a análise de crédito ela não é baseada em processos, ela é analisada com base no seu spread. Então, é o seu poder de compra, é o seu poder de endividamento no mercado, é isso que vai analisar o seu crédito se aprova ou não. E não análise processual. Isso não cai na análise processual, não vai, não. Entendi. Mais um mito aí, né? Que muita gente espalha. E outra coisa também importante as empresas são proibidas de vender produtos que representem riscos para o consumidor. Um exemplo claro, o Rical. Quando a empresa tem um carro já há 10 anos e a fábrica percebe que tem um defeito lá que pode causar um risco. Aí você vê que ela anuncia nos canais de televisão, nas mídias locais, para que você leve o carro. É um carro que já nem está mais na garantia, mas ela sinaliza. Por quê? Porque ela pode ser penalizada. Ela pode correr o risco de acontecer um acidente, às vezes é um problema no freio, mesmo que o carro já tenha perdido a garantia. Mas se é uma empresa idônea, uma empresa que se preocupa com o consumidor final, ela vai vai trazer esse chamamento aí para que o consumidor possa fazer o reparo daquilo que está representando perigo para ele. Interessante. Vamos voltar para essa questão de garantia de produtos. Eu já vi em algumas lojas, principalmente lojas pequenas,
produtos em promoção que não tem garantia. Isso existe? Não, não existe, é mito. Não deveria existir, né? Vamos dizer assim. Tá lá, vendeu o produto tem garantia, não importa se está na promoção ou se não está. Se apresentou defeito, é diferente. Lembrando, troca é diferente de defeito. Às vezes ele faz um produto em promoção e não permite a troca do produto. Agora, apresentou defeito, está lá no código, não sou eu nem você que está dizendo. Está lá escrito lá no código que produto com defeito dentro daquele prazo. Se for bens não duráveis, 30 dias, bens duráveis, 90 dias. É porque em alguns lugares, assim, tem aqueles produtos meio que de origens duvidosas, né? E tem aquela questão, compra bem barato e se você quiser garantia, comprou porque quis. Então, qualquer produto mesmo, se apresentar um defeito, eu tenho aqueles prazos, né? Produto não durável, 30 dias? 30 dias. E durável, 90. Durável, 90 dias, exato. Ok, perfeito. Agora, lembrando que, assim, isso não cai dentro daqueles produtos que são réplicas, né? Que a gente costuma dizer. Sim. Aí não entra nessa esfera, porque aí você já sabe que você já está comprando um produto que você já não conhece a procedência dele. A gente está falando de produtos originais, de produtos que pagam impostos, que está lá tudo certinho. Porque essas réplicas, geralmente, elas têm os dribles fiscais, entendeu? Então, aí realmente quebrou. É justamente, é nisso que eu queria chegar. As réplicas, porque sabemos que aqui no Brasil meio que é loucura, né? Principalmente não sabemos o que é, em muitos lugares não sabemos se é original ou se não é. E aí, esses locais que vendem, por exemplo, réplicas, então, meio que não adianta eu reclamar. Depende de como ela está vendendo essa réplica. Ela está vendendo como original ou ela está vendendo e você está sabendo que está comprando uma réplica? A gente precisa saber se ela está enganando o consumidor, vendendo um produto como original sabendo que é réplica, aí já vai para outros processos. Aí, além da esfera do consumidor, isso pode envolver, de repente, até uma esfera penal. Tá? Porque uma coisa é eu saber que eu estou comprando. Se você vai no centro do Recife, ali no camelô, você sabe que você vai encontrar diversos produtos ali. Ali não tem garantia nenhuma. Mas se você entra numa loja que está lá com a marca da Apple, que está com a marca tal, e aí você está comprando com a certeza de que você está comprando um produto original, e depois você descobre que é uma réplica, aí aí o negócio complica mais ainda. Ok. Então, eu conheço pessoas que gostam de réplicas e sem citar nomes. E então, nesse caso, se for comprar de maneira consciente, não adianta nem reclamar. De maneira consciente, não. Agora, se você for enganado... Mas isso torna a pessoa culpada também, não? Já que existe todo um processo... Se você comprou consciente... De certa forma, sim. Ui. Digo mais nada. Vamos voltar para a esfera do consumidor. Mas a gente... É sempre a parte boa do podcast. A gente dá umas cutucadinhas. Então, quando o produto vem com defeito, e aí a gente tem algumas lojas que dizem assim, até 7 dias, troca aqui na loja. Passou de 7 dias, é com assistência. Isso procede? 30 dias. Troca do produto é 30 dias. Ele tem que trocar o produto. Pode ser que seja na loja, pode ser que seja direto na fábrica. A loja vai ter que trocar o produto. Ela não pode mandar para o conserto. Dentro do prazo, não. Consertar, não. Eu quero outro. Eu quero um novo porque está dentro do prazo. Vamos supor, eu comprei um sofá. Aí na loja estava bonito e tal. Pronto, chegou em casa, na hora de transportar, ou sei lá, provavelmente pode ter quebrado, rasgou alguma coisa. Aí quando chega, não, esse sofá não está do jeito que eu comprei na loja. Aí manda voltar. E aí eles podem dizer assim, você vai ter que, a gente vai ter que mandar para não sei o que lá para fazer o estofado de novo, para consertar isso, ou eu posso dizer, não, eu quero outro? Você tem que dizer que quer outro. Você pode não, você tem que dizer, exigir que quer outro, porque está dentro do prazo. O interessante é você realmente sinalizar para a empresa que
o produto veio com defeito, ou se você compra móveis planejados e aí vem arranhado, não vem do jeito que veio, e aí você vai tentar sinalizar que está errado, os erros, produzir provas, fotos, vídeos, o que você puder produzir e sinalizar, olha, isso aqui, no caso de móveis planejados, não dá para se trocar por um novo. Ele realmente, se foi uma porta, ele vai trazer uma porta nova. Não é fazer um reparo numa porta que está quebrada, ele tem que trazer uma porta nova, tá? Mas, no caso do sofá, que você falou aí, não tem que mandar para o reparo, não. Eu quero outro sofá. É porque já aconteceu assim com vários produtos já, e você encontra um defeito, já passou dos 7 dias, agora é só na assistência. Aí, ou, por exemplo, você querer trocar o produto, não tem mais esse produto presente em nenhuma loja, nenhum estoque. Aí fica, vamos trocar por outro. Eu posso simplesmente dizer, não, eu quero dinheiro de volta. Pode. Que a gente sabe que é Se tiver dentro do prazo, você tem a opção de escolher um produto similar, você tem essa opção, se a loja oferecer isso, ou você tem a opção de querer o dinheiro de volta, fazer o cancelamento da venda. Não quero mais, porque o que eu comprei foi A e chegou B. Então, eu não quero mais isso aqui, e você tem o direito, sim. Diz, não tem mais o produto, ou apresentou defeito, eu não tenho mais o produto, e então a loja que faça a devolução do dinheiro. Certo. E no caso de serviços? Contratei um serviço e esse serviço não foi prestado de maneira correta. Qual o direito que eu tenho? Como é que eu reclamo disso? O que é que eu preciso fazer? A gente precisa entender que até que ponto o serviço não foi cumprido. Tá? É possível a reparação desse serviço de uma outra maneira? É possível fazer uma complementação para que atenda, de fato, o que você comprou, né, naquele serviço? Porque o produto é mais fácil. Quebrou, eu quero outro. Mas um serviço você não... já fica complicado. Então, o ideal é você sinalizar para quem está prestando serviço para você e, caso não consiga, aí a gente vai para a escalinha. Vamos para o PROCON, vai para os órgãos fiscalizadores e, se nada resolver, juizado. E aí, vamos para aquela questão que eu falei mais cedo de provas, né? E aí eu vi lá o defeito ou o serviço não foi prestado de maneira correta. Aí tem gente que começa a filmar tudo, né? Eu já vi muito em shopping, a galera já entra com o celular, tô filmando aqui, viu? O que é considerado prova? Conversa de WhatsApp? Tudo. Se alguém ligar para mim, se eu pegar outro celular para gravar a ligação, tudo isso, o que é considerado? Tudo é considerado prova, tudo. Inclusive, às vezes o cliente perde a nota fiscal, tá, do produto. Agora eu não posso mais trocar. Sim, pode. A nota fiscal, ela é importante para a comprovação da compra daquele bem. Mas se você perder uma nota fiscal e tiver como provar que você comprou naquela loja, por exemplo, através da fatura do seu cartão de crédito, através de um Pix, através de uma conversa de WhatsApp, tudo é considerado prova. Então, o máximo que o cliente puder produzir com relação às provas, hoje, tudo é considerado. Testemunha também? Sim, principalmente. Então, por exemplo, não tenho nada, perdi meu celular, foi assaltado, não tenho mais nada, mas tem 2 pessoas que estavam comigo naquele dia. Isso também... Sim, mas aí se você foi assaltado, você está falando com relação à garantia? A outro produto. Vamos supor, vamos comprei uma geladeira e deu algum defeito, aí voltou e mandaram outra que deu defeito de novo, depois descobri que era a mesma geladeira, que só me enrolaram. Só estou dando um exemplo bem doido. Aí tudo estava registrado no meu celular, perdi esse celular. E aí, como é que eu faço? Eu posso, por exemplo, chamar pessoas que estiveram comigo naquele momento, em algum momento, e isso pode me ajudar no processo? Ou pode complica? ajudar, vai agregar, mas assim, é importante a gente pensar que a gente precisa, o primeiro fato, a gente precisa provar que, de forma material, que você foi enganado, no seguinte sentido, de que você comprou, ou, por exemplo, eu comprei e não chegou, ou eu perdi a nota. Como é que eu vou comprovar que aquele ar-condicionado eu comprei naquela loja, se eu comprei à vista, perdi a nota e o ar-condicionado deu defeito? E agora? Aí complica.
Porque a gente precisa, no mínimo, partir de um início probatório, tá? A gente precisa partir. Agora, comprei um ar-condicionado no cartão de crédito, no Pix, ou tem alguma conversa com o vendedor, por exemplo, que fechou a venda e tal, tem conversa com o vendedor, tem ligação, isso pode partir de um princípio de prova. Aí a gente leva, isso vai ser para o juizado e aí vai dar análise realmente do juiz. Aí não é uma questão... Porque, assim, a gente tem o direito em si, tá? E a gente tem... a questão de, assim, eu não tenho provas materiais, mas tenho testemunhais, e aí a gente vai levar para a justiça e vamos entender. E aí realmente vai ficar a critério do juiz entender o que, de fato, deve seguir. Aí vai... como meu pai gosta de fazer, ele tem 82 anos, e quando ele paga uma conta de luz, ele imprime e arquiva. Isso é também costume muito alemão, gosta muito de papel. Mas é praticamente isso, né? Se eu pago alguma coisa à vista, não tem um registro disso no celular. O que eu tenho é a nota que vai me salvar, né? Exatamente. Por isso que é importante. Em alguns casos, a nota é importante, sim. Porque você precisa ter um meio de prova, principalmente se você comprou à vista. Se você comprou no cartão de crédito, você vai puxar lá o extrato da fatura. Comprou por Pix, vai estar lá no extrato do banco. Mas é aquela história, a gente costuma dizer que dinheiro não fala, né? Então, você não tem como provar que aquele produto partiu daquela loja, tá? E aí, é impossível? Não, não é impossível, tá? Mas dificulta, tá? Dificulta. Então, principalmente se a gente está diante de uma questão muito complexa, né? Um produto muito caro, talvez seja mais interessante arquivar tudo, né? Imprimir conversa de WhatsApp. Pelo menos enquanto houver, dentro desse período de garantia, sim, entendeu? Sempre está super muito bem guardado, sempre você manter aquilo ali dentro no Drive, tira foto, deixa. Hoje a gente tem aplicativos hoje que a gente guarda, não precisa estar guardando papel, deixa os papéis dos 60 mais. Os 60 mais guardam no papel e a gente já guarda em aplicativos, porque mesmo perdendo o celular, tá lá, entendeu? Ok. Vamos para uma pergunta que a gente recebeu de um dos nossos seguidores. Essa pessoa mandou um produto por Uber, então provavelmente deve trabalhar fornecendo ou vendendo algum produto e solicitou o serviço do Uber, da Uber, não sei. Aí lá o motoqueiro diz que foi entregue, no aplicativo está escrito entregue, só que o cliente diz que não está, que não foi, não chegou nada. Como é que eu vou proceder nesse? Porque eu fico até com medo disso. Quando eu chamo um Uber, já vendi iscas de pesca, e aí eu ficava com medo. Será que isso vai chegar? E a gente escuta alguns relatos, né, de pessoas. Eu mandei tal coisa e nunca chegou, mas está lá no aplicativo como entregue. A quem eu devo recorrer? Como vou provar? É importantíssimo, você falou uma coisa importante sobre o ônus da prova. Quem deve provar o quê? De quem é a responsabilidade de provar? Nesse caso da Uber aí que você está falando, se existe tem um aplicativo, tem lá um códigozinho, né, que está lá como recebido, é importante, primeiro, fazer o contato com a Uber. Olha, mandei o produto, o cliente final está dizendo que não recebeu e quem fez a entrega está dizendo que entregou. E agora? Aí a Uber vai tentar buscar essa informação. Não, está dizendo que foi entregue e ficou por isso mesmo, juizado, não tem o que fazer não, porque é eles agora que têm que provar que não entregou. Porque se você tem lá... E que entregou, no caso. Que entregou, exatamente. Sim. Se você tem o protocolo de que você entregou o produto, que está lá, entregou, foi entregue, e finalizou, dizendo que foi entregue, e a testemunha vai ser importante, quem vai receber. Nesse caso, não recebi. Então, quem tem que provar que entregou o produto vai ser a Uber. O ônus da prova é dela, considerando... geralmente, o ônus da prova é sempre da parte mais forte. Então, o consumidor, até porque ele não tem subsídios para enxergar muita coisa. Por exemplo, isso é coisa de sistema. Então, ele não vai ter acesso àquilo ali. Como é que é o controle dele? Será que o controle dele é falho para saber se realmente esse produto foi entregue ou não? Então, se ele tem um serviço de entrega, existe uma falha nesse serviço de entrega, onde existe uma oportunidade de dizer que entregou e não entregou, a responsabilidade é da empresa. Não é do consumidor. Nunca é da parte mais fraca. Perfeito. Bom, vamos para as últimas perguntas aqui.
Vamos falar do futuro, né? A gente sabe que agora com a tecnologia, com tantas lojas online, e a tendência é cada vez mais que as pessoas comecem até a fazer compras, né? Na Alemanha já é uma realidade, temos geladeiras, né, onde você tem uma planilha lá e quando faltam produtos você aperta um botão e ele já compra automaticamente. Já vi cafeteiras, quando faltam as cápsulas você aperta um botão e você já compra automaticamente. Então, esse é o nosso futuro, né? Quais são os principais desafios assim nessa esfera do consumidor, direito do consumidor para o futuro, diante de tanta tecnologia? E hoje a gente tem, eu não sou muito da tecnologia não, mas tem hoje, eu não sei como que chama, que você tem o avatar, né? E você entra em lojas e você consegue meio que ver aquilo ali e comprar. Então, isso é um desafio, não só para o direito do consumidor, é o desafio para o direito em si, porque o direito ele é dinâmico. E, principalmente com essa inteligência artificial vindo agora e com tudo, é preciso realmente criar regras para que as pessoas possam usar isso de forma ética. Tá? Então, eu acho que é um desafio muito grande, tanto para a esfera do consumidor, como para qualquer esfera mesmo. Então, hoje já existe no Brasil juizados com projeto piloto, nesse sentido, totalmente virtual, tá? Onde o cliente não vai, é tudo através de avatar, e é o futuro, realmente. Se a gente não se atualizar, se a gente não pegar esse gancho aí, o judiciário acaba ficando para trás. Então, vai ser um desafio regulamentar isso. É um desafio também como essas plataformas de streaming também. Como é que a gente vai processar, né? Como é que a gente vai identificar onde é que está o erro, onde é que está o defeito, né? E vou pegar um gancho aí. Aquelas coisas de apostas, né? Muita gente divulgando sites de apostas. Ah, faça aqui sua aposta, tem um tal do Tigrinho. E a gente sabe que... Eu tenho tanta raiva desse tigre. A quantidade de mensagens que eu recebo todo dia me oferecendo uma parceria para divulgar o Tigrinho é muito grande. Então, até esse pessoal, imagina, alguém cai nisso, aí está lá uma página. Inclusive, há muitas reclamações até dessas páginas grandes, né, de dar problema nas apostas, de não pagarem ou demorarem para pagar. Eu acho que isso também a gente precisa saber difícil, até né? onde está regulamentado, né? O jogo do tigrinho. Eu confesso para você que eu não acompanho essa questão do jogo do tigrinho, mas a gente precisa saber até onde o joguinho está regulamentado, né? Tem alguns jogos de apostas, eu acho que de jogo de futebol hoje, isso já está regulamentado, então você consegue, mas assim, tem alguns jogos que não são regulamentados. Então, se você... É tipo o jogo do bicho. O jogo do bicho hoje, por exemplo, se você fizer a aposta e o bicheiro lá não lhe pagar, você não pode pleitear isso na justiça. Não pode porque você sabe que é ilegal. Então, perdeu, perdeu. É um risco que você está correndo, você pode ganhar ou não e pode receber ou não. É importante falar sobre isso, né? Que às vezes tem aquela ideia de dinheiro fácil, aí vamos entrar nesses sites, muitas vezes de origem duvidosa. E outra coisa importante, David, é que acho que as pessoas também precisam saber sobre a questão dos serviços essenciais. Eles não podem, como energia, água, telefone, eles não podem ser cortados de forma arbitrária e sem prévia comunicação, porque são serviços essenciais. Então, foi cortada a sua energia de forma arbitrária, ou você não sabe, não recebeu nenhuma comunicação, não sabia, de repente chegou e cortou. Provavelmente isso dá juizado e é o que mais tem hoje. Infelizmente, aí é onde eu digo, a empresa não está trabalhando a prevenção. Se não trabalha a prevenção, vem a indenização, é inevitável. E eu vou trazer até uma dúvida minha, como última pergunta. Eu trabalho no home office, então eu contratei o serviço de uma internet. O problema que eu tive recentemente com uma das operadoras é que ficou fora do ar por 6 dias seguidos. Aí eu já tinha feito reclamação, liguei para a ouvidoria, liguei para a Anatel, fiz reclamação. Diz que 1 para ir para o 2, diz que 2 para ir para o 1. E fica assim. Aí já tinha passado o prazo da Anatel, marcaram acho que umas 6 visitas técnicas, não foram porque o problema foi regional. E aí os dias de trabalho que eu perco por conta disso, isso pode ser cobrado judicialmente? Sim.
Isso pode ser cobrado judicialmente. Eles devem cobrar a prorata naquele mês, não deve se cobrar o mês completo, até porque não foi fornecido o serviço. E se isso prejudicar realmente no seu trabalho essa questão da demanda, entendeu? Você pode sim pedir danos morais, entendeu? Com relação a isso. Até por conta que você perdeu aí alguns dias de trabalho, isso pode lhe prejudicar, enfim. Mas É uma pode, realidade sim. de muitas pessoas pós-pandemia, né? Uma tendência muito grande de home office. Exatamente. E aí eu cheguei até a ter 2 operadoras de internet, porque quando eu perdia o dia de trabalho, que eu sou horista, né? Então, até se eu tirar dias de folga, eu não recebo. Então, eu tenho que trabalhar. E aí, autônomo, né? Esse é o problema. E aí, cai uma internet, acabou meu dia. Você não consegue trabalhar. Aí eu tive que usar 2 operadoras, porque não conseguia me virar com uma, mas é bom saber. Então, no caso, as pessoas que dependem da internet para trabalhar, se forem prejudicadas pelas operadoras, Sim. elas podem cobrar. Pode cobrar pelo seu dia de trabalho, sim, que foi perdido. Você vai ter lá um contrato que você fechou com eles sobre a internet e vai provar que naqueles dias você deixou de trabalhar por conta do serviço que não foi prestado. É o ônus da empresa, é o risco. Eu costumo dizer, é o risco da empresa. Perfeito. Ok. Bom, antes da gente encerrar, queria aproveitar e deixar esse espaço aí para você. E aí você pode falar aí diretamente com o pessoal nessa câmera. Falar um pouco dos seus serviços que você presta como advogada, quais são as áreas que você atua mais. E pode deixar seu contato também. Eu vou deixar no vídeo, na parte de baixo aqui do vídeo, na descrição. Eu vou também colocar nos cortes do Instagram. Então, vocês podem ver esses cortes no Candeias Ordinário. Vou mandar para você também em colaboração. Vamos pegar esses melhores momentos. Vamos colocar algumas no YouTube também. Mas vou sempre deixar seu contato aqui embaixo. Mas aí você pode falar um pouquinho aí para o pessoal que quiser te conhecer melhor, saber de seus serviços, o que fazer, o que você atende. O espaço é todo seu agora. David, primeiramente eu agradeço mais uma vez de estar aqui. Da outra vez a gente falou sobre a questão do direito trabalhista, direito previdenciário, e saiu muitas dúvidas, entendeu? Muita gente me procurou depois para tirar dúvidas. Então, assim, hoje eu atuo tanto na área do consumidor como na área do direito previdenciário e direito trabalhista. Então, da outra vez, a gente trouxe informações sobre acidente de trabalho, mas existe uma esfera grande para a gente trabalhar. Hoje, a gente está trazendo um pouquinho, a gente trouxe a pontinha do iceberg sobre o direito do consumidor. Então, tem muita coisa realmente, não deixe seu direito para trás, né? O cidadão, ele bem informado, ele não é deixado para trás. E a empresa também, se ela tiver uma equipe muito bem treinada, ela deixa de pagar a indenização e precisa trabalhar a prevenção. O papel do advogado hoje ele é tão importante, tanto para a empresa, quanto para o consumidor ou quanto para o trabalhador, para que todos fiquem informados e para que as coisas andem sem precisar realmente utilizar o judiciário. Eu agradeço aqui o espaço, espero ser chamado outras vezes aqui para a gente tirar mais dúvidas. E é isso aí. Então, pessoal, tá na 2, né? Agora me diz uma coisa, o que é que tu achou dos salgadinhos aí? Ai, tá uma delícia esse salgadinho. Vamos combinar que quem estava me acompanhando no Instagram sabe que eu estava morrendo de fome. Passei fome, porque ele marcou comigo de meio-dia, eu não almocei. E aí, ó, ele veio me enganar aqui, ó, com o salgadinho. É culpa dele ali. Mas valeu aqui a espera. O salgadinho tá uma delícia, viu? Então, pessoal, eu gostaria de agradecer a Jaque por ter mandado aí esse salgado, salvou a gente, porque saiu todo mundo sem almoçar. E tu não vai levar isso não, né? Sim, já fiz meu pratinho. É meu isso aqui. Então tá bom, eu vou ter que pedir mais. Pessoal, para quem quiser pedir, fazer aí seu kit festa, deu aquela... Tá aqui, ó, Jaque Salgaderia. Tá aqui o Instagram, o WhatsApp dela. Vou deixar aqui a informação embaixo no vídeo. Pode ter certeza que já me salvou. Eu precisei um tira-gosto, pedi lá e ainda sobrou para o outro dia.
Então, assim, muito bom. Recomendo demais. Aqui é de qualidade mesmo. Então, vamos falar aí nos próximos podcasts também sobre isso, porque aí a gente vai trazer mais, né? É preciso. Vamos fazer podcast e chamar ela para salgado, ó, top, viu? A gente tem que chamar ela, na verdade. Senta ali. Vai falando dos salgados. Pessoal, peraí, que é muito bom. O pessoal aqui da produção tá tudo olhando aqui. Assim que a gente desligar a câmera... Vão avançar. Então, diga a vocês. Podem pedir... O outro já tá passando mal ali. Podem pedir, porque é bom. Aqui vai ter briga agora. Pessoal, muito obrigado. Até o próximo episódio. Fiquem ligados no Instagram do Candeias Ordinário. Vou deixar o meu também aí. O dela, da salgaderia. E nos vemos no próximo episódio. Vai ter gente interessante aí chegando, viu? Muito obrigado. Meu nome é David Bá. Até a próxima. Tchau, tchau.